No ambiente educacional, há uma enorme confusão conceitual entre algarismo, número e numeral. Seja com a utilização desses termos tendo o mesmo sentido, seja com a atribuição equivocada de sentido. Explicando de uma forma sucinta, o numeral é a representação de uma quantidade, de um número. Essa representação pode utilizar diferentes tipos de símbolos: algarismos, letras, figuras, desenhos e material concreto. Olá! Em 2016, após muita experimentação, longo período de maturação e diversos protótipos, eu criei 3 recursos didáticos destinados à aprendizagem e ao ensino de matemática, na educação infantil e no ensino fundamental: Fiplan, Flex e FlexMemo. O Flex é um baralho com 75 cartas, 50 cartas comuns e 25 cartas especiais. As cartas comuns são divididas em 5 naipes: 4 com as figuras planas básicas, círculo, triângulo, quadrado e retângulo, e 1 sem figura plana. Cada naipe tem 10 cartas, com numerais de 0 a 9, expressos com algarismos, letras e figuras planas coloridas. A diversidade de cartas do Flex possibilita vários jogos e múltiplas combinações. As crianças precisam aprender, dentre outras coisas, que as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas e possuem fontes, tipos gráficos diferentes. O Flex adota 5 fontes, nomeadas como padronizadas. O Flex possibilita que as crianças pequenas possam desenvolver o conceito de número mediante várias representações com 3 tipos de registro: algarismo, letras e figuras planas. As figuras planas são apresentadas no Flex com disposição espacial variada. Com o Flex, os jogadores entram em contato com triângulos com características variadas, seja em relação à medida dos ângulos, seja em relação à medida dos lados, bem como, aos poucos, entendem a diferença entre forma e formato. Cada uma das 6 cores, amarelo, azul, vermelho, laranja, lilás e verde, é apresentada em 3 tonalidades diferentes, enriquecendo desse modo as interações das crianças com um mundo policrômico. As cartas comuns foram divididas em 5 naipes, sendo 4 naipes referentes às figuras planas básicas e 1 naipe sem figura plana. Nos 4 naipes com figuras planas, as cartas apresentam em cada lado das 2 linhas uma figura plana pequena, referente a cada naipe. Cada um desses naipes tem 10 cartas, com número de 0 a 9, expressos com algarismo e letras, nas extremidades de cada carta, em 5 diferentes tipologias. No caso das letras, em uma extremidade são usadas maiúsculas e na outra, minúsculas. Também podem ser agrupadas em 5 naipes, conforme os 5 tipos de fonte. São 25 cartas especiais, 5 cartas com o alfabeto, 2 cartas iguais com o cifra-nava. O conjunto dos algarismos de 0 a 9, 8 cartas com figuras planas, sendo 2 cartas de cada uma delas. 6 cartas com cores, sendo 2 com as cores primárias, amarelo, azul e vermelho, 2 com as cores secundárias, laranja, lilás e verde, e 2 com as cores primárias e secundárias. 2 cartas mais 1 que indicam que todos os jogadores, com exceção de quem a mostrou, retirarão uma carta do monte principal ao centro. E 2 cartas em branco, que podem ser coringas, têm uma atribuição definida pelos jogadores no início do jogo, ou para substituir qualquer carta em caso de perda. A diversidade de aspectos contemplados nas cartas comuns e especiais, tipologia de algarismo e letras, número, naipe e cor possibilita alguns jogos tradicionais: batalha, mico, memória, com quantidades distintas e vários outros. Essa multiplicidade de jogos contribui à ampliação de conceitos relacionados à língua portuguesa, matemática e às cores. No jogo de memória tradicional, a combinação é entre 2 cartas, que possuem a mesma figura. Com as cartas do Flex, os atributos apresentados nas cartas são considerados para estabelecer a correspondência: naipe, quantidade, cor e tipo de fonte. Para todos os jogadores, independentemente da idade, muitos dos jogos do Flex favorecem a complexificação de esquemas mentais básicos: correspondência, comparação, classificação, sequenciação, ordenação, inclusão e conservação, que se expressam em estratégias que estão relacionadas à probabilidade. Embora tenha sido pensado primordialmente para contribuir com o desenvolvimento infantil relacionado à matemática, língua portuguesa e cores, o Flex é uma metáfora da vida, pois, em virtude da diversidade das suas cartas, permite que as pessoas escolham, a partir da sua realidade,
o que e como jogar. O Flex é fonte de diversão para pessoas de todas as idades.